Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que hoje está em Daniel 3, e diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Perceba aqui que no versículo 6 existe uma questão aqui, ó. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então isso aqui era uma questão obrigatória. Ou você adora essa estátua ou você morre. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Essa questão aqui dessa acusação, no versículo 8, alguns comentários dizem, né? O comentário do Hernani Dias Lopes diz o seguinte: ingratidão dos caldeus, porque o rei teve um sonho e somente Daniel teve a interpretação do sonho, porque ele orou a Deus. E aí os caldeus foram livres, lá no capítulo 2 de Daniel. Então aqui eles são ingratos, porque os caldeus foram também os responsáveis para entender, compreender o sonho que o rei teve, mas eles não puderam ter esse conhecimento do sonho que o rei teve, né? Lá no capítulo 2 e agora no capítulo 3, os caldeus acusam os judeus. Você vê como é que são as coisas, né? E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor, versículo 9, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Percebam que aqui os caldeus estão dizendo o seguinte: não fizeram caso de ti. Ou seja, isso aqui é uma promoção, né? Os caldeus, eles querem uma promoção diante do rei, mas essa promoção que os caldeus agora querem é porque, ó, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Então, existe um tipo de inveja aqui. Bem verdade é que os três rapazes, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tomam uma decisão por questões de fazer caso do rei ou não, né, de fazer caso do rei.
Eles simplesmente não adoram a estátua porque eles são fiéis a Deus, não tem nada a ver com a questão do rei. Mas aqui, os caldeus meio que distorcem a verdade. Eu quero uma promoção a todo custo, nem que seja necessário eu pisar sobre as pessoas, né? Então, os caldeus, eles têm esse comportamento aqui, ó, um comportamento invejoso, porque esses três foram constituídos sobre a província da Babilônia. Então, ó rei, aquele que o Senhor constituiu, né, sobre os negócios da província, não estão fazendo caso de ti. As teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Essa segunda afirmativa aqui é verdade. Ó. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua que levantaste. Exatamente isso que Satanás faz. Satanás ele pega uma verdade e a distorce. É verdade que Sadraque e Mesaque não adoram? Sim. Mas não é por questão de não fazer caso do rei. É simplesmente uma questão de ser fiel a Deus. Não é a intenção dos três fazer pouco caso do rei. Como tem alguns servos, tem servos que realmente não fazem caso de seu senhor, funcionários que não fazem caso do seu patrão. Tem pessoas assim, que não fazem caso e são despedidas às vezes, né? Mas aqui não é o caso, né? Vamos ler o 3 aqui, ó. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Por que Nabucodonosor fica irado? Enfurecido. Porque existe essa palavra aqui, ó. Não fizeram caso de ti. Então, quem é que coloca lenha na fogueira, né? Uma expressão aí corriqueira, um ditado popular, né? Coloca lenha na fogueira. Os caldeus colocam lenha na fogueira e isso acende a ira do rei. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse, é de propósito? Aqui, ó. Vocês estão vendo que a pergunta está de acordo com aquilo que eles disseram aqui no versículo 12, aqui, ó. Não fizeram caso de ti. Então é o que exatamente o rei pensa. Ué, vocês estão fazendo isso porque vocês não estão fazendo caso de mim. Você vê que o rei fica enfurecido com aquelas palavras. Afinal de contas, o rei, ele, na época, era o rei de todas as nações da terra. Então aqui, ele está falando, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei, é de propósito? Né? Ele quer saber da boca dos três se aquilo que os caldeus disseram para ele com acusação, ele quer saber a verdade. Então ele pergunta, é de propósito isso? Então aqui o rei fala assim, ó, vou te dar uma oportunidade, com outras palavras, né? Vou te dar uma oportunidade para vocês mudarem esse comportamento de vocês. Agora, ó, versículo 15, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de toda espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus? Isso aqui está a pergunta, olha. A pergunta provocante. Quem é o Deus? Gente, esse moço ele ficou tão exaltado. Nabucodonosor ficou tão exaltado, tão soberbo, que ele pensa que ele é Deus. Ele pensa que ele está na mais alta posição por ele ser o rei de todas as nações. Deus o constituiu assim, e isso está lá no capítulo 2 de Daniel, Daniel dizendo para o rei, olha, foi Deus que te constituiu, te fez rei de reis, né? Você é rei de todas as nações. Então aqui está falando assim, ó, ele se exaltou demais, né? E está até perguntando para os três, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha aí.
Aí fica demais, gente, porque uma coisa é quando Deus ele coloca você numa posição legal e você deixa isso subir para tua cabeça. Você pensa que você é Deus. E aqui está perguntando quem é o Deus. Então ele pensa que ele é Deus. Ele pensa, olha, e ele colocou a palavra livrar aqui, ó. Preste atenção nisso. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então aqui no 16 está assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, o rei, eu não tenho assim, eu não tenho assim que responder a você sobre isso. Eu não preciso te dar essa resposta, essa atitude que você quer. Você não precisa me experimentar, não precisa colocar aqui uma fornalha e depois me dar essa oportunidade para adorar. Não precisa, eu não quero responder, eu não necessito de responder sobre isso. A minha resposta já é direta, olha, eles estão falando isso, eu já te dou essa resposta logo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Veja que o verbo livrar aqui está no infinitivo, livrar, e está lá no versículo 15 aqui, olha, livrar das minhas mãos, quem poderá livrar das minhas mãos? E aqui no versículo 17, mais uma vez, eles enfatizam o verbo livrar. Né? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará, mais uma vez aqui o verbo livrar, né? Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, veja que aqui tem uma condicional, né? E com uma negativa, um advérbio negativo. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, aqui a gente precisa entender aqui com os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estão dispostos a obedecer a Deus, independente se Deus vai livrar da fornalha ou não. Porque a gente precisa aprender isso em que sentido? Deus é o Senhor e ele faz o que ele quer. Por vezes, Deus é glorificado na morte dos seus servos. Nem sempre Deus livra os seus filhos, os seus servos da morte. E, né, e a gente tem que ter essa consciência de que nós estamos aqui para obedecer a Deus. Administrar resultados da obediência não é conosco. Então, se Deus ele quiser livrar da morte, ele fará. E se não, fique sabendo, eles responderam lá no 18, fique sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então aqui a gente precisa aprender com esses três aqui, viu? A gente precisa ter essa reverência, essa adoração a Deus, porque isso aqui que é adoração. Você não adora a Deus porque Deus vai fazer aquilo que você está esperando. Você adora a Deus independente de qualquer situação. Você adora a Deus independente se ele vai te livrar daquela situação ou não. Aí você fala, ué, mas Deus não é o meu Deus? Deus não tem que me livrar porque eu o adoro, porque eu o sirvo? Deus não tem esse compromisso comigo? Tem. Deus tem esse compromisso com você diário, de cuidar de você, de te livrar, de te abençoar. Só que nem sempre um livramento significa você estar vivo aqui. Pense nisso, né? Às vezes você pode ficar vivo, os três, por exemplo. Vamos supor que os três ficassem vivos, né? Ah, eu tenho a escolha de ficar vivo, né? Então, você fica vivo e adora a estátua? Existe outra fornalha aí, a fornalha da idolatria, que vai queimar o seu espírito diante de Deus. Você não vai existir mais diante de Deus. Então, nesse momento, a escolha está certa. Eu prefiro morrer do que ser infiel ao meu Deus. E o resultado fica a critério de Deus. Se Deus quiser me livrar, amém. E se ele não me livrar, eu saio vitorioso da mesma forma. Eu sou um crente fiel. Olha que bonito, gente. Então,
Fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, viu? A resposta dos três fez com que ele se enfurecesse ainda mais. Porque aqui, veja que nos versos acima, ele pergunta no versículo 14, né? É de propósito? Então veja que no versículo 14 ele pergunta, porque ele já chama os três aqui no versículo 13 com ira e furor. Depois ele quer conferir se isso é verdade no versículo 14. É de propósito? Vocês fizeram isso porque vocês fazem pouco caso de mim? Aqui no versículo 12. Então ele quer saber da boca dos três. Então os três dão uma resposta bem à altura, né? Aqui nos versículos 16 e 17, não necessitamos de responder sobre este negócio. No 17, o nosso Deus a quem nós servimos, ou seja, olha, eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus, esse Deus pode nos livrar. Então, se você quer que eu me prostre aos seus deuses, eu não vou fazer isso, porque eu já tenho um Deus, né? O nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Então, ele está dizendo aqui, ele nos livrará. Então, aqui no 19, o rei, ele diz o seguinte, então Nabucodonosor se encheu de furor. Agora, esse furor aqui, que Nabucodonosor está enfurecido aqui no versículo 19, já é um furor que ele constata o seguinte, os caldeus vieram, eu me enfureci, mas eu quero estar diante desses três, porque esses três são muito ousados, não é não? Como pode todas as nações, todas as pessoas ali, na maioria das, creio que Daniel não, mas a maioria das pessoas ali, menos Daniel e os três ali, né? Nesse texto Daniel aqui não aparece, mas todos, a maioria, as nações inteiras se prostrando diante daquela imagem, né? E os três, muito ousados, disseram, não, não vamos fazer isso. Nós temos um Deus, o Deus a quem eu sirvo, né? Nós temos um Deus, não, não vamos nos prostrar. Então, aqui no versículo 19, Nabucodonosor ele fica mais uma vez enfurecido, mas ele constata isso da boca dos três, porque é exatamente isso. O rei ele quer constatar se existe alguma pessoa realmente que não tem essa reverência com ele, porque ele se acha um Deus. Quem são esses três para me afrontar desse jeito? Né? Então mudou-se o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ou seja, me parece que o furor do rei e a fornalha, elas aumentam simultaneamente, né? A fornalha e o rei aqui significam, me parece, a mesma coisa, né? Então aqui, esse instrumento de morte que é a fornalha, aquela coisa do calor, né? Foi um instrumento para matar os servos de Deus. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora te faço a pergunta, precisava disso aqui? Os homens mais poderosos do exército dele para amarrar os três? Você vê que Nabucodonosor vai exatamente com o braço da carne para amarrar os três, mas isso não era necessário. Bem verdade é que essa palavra aqui, ó, no versículo 20, não tem necessidade de se levantar os homens mais poderosos para amarrar, que atar-se, né? Para atar os três. Penso eu, né? O meu pensamento a respeito desse texto é que não precisava disso, mas ele achou a afronta tão grande,
Porque ele chama os homens mais poderosos. Não precisava de chamar os homens mais poderosos. Simplesmente um soldado, alguém do exército que os atassem, sabe? Não precisava de ser os homens mais poderosos. Mas por que ele faz isso? Porque eles acham essa afronta que vocês estão me fazendo é uma afronta muito grande. Vocês estão vindo contra mim. Então eu vou mandar para vocês os homens mais poderosos. Me parece aqui uma questão bélica, me parece que uma questão de guerra. É como se fosse assim, olha, tem uma nação poderosa, uma nação muito grande vindo contra mim, é como se o rei pensasse assim. Então eu vou enviar os meus homens, os homens do meu exército, os mais poderosos. Vê se pode, gente. Para fazer o quê? Para atar, sabe? Será que era necessário? Eu faço a pergunta para você que está me ouvindo. Será que era necessário chamar homens mais poderosos para atar a Sadraque, Mesaque e Abidinego? Mas eu vou te falar uma coisa. O que eu penso desse versículo 20 aqui é que a visão do rei para Sadraque, Mesaque e Abidinego é que esses homens são homens poderosos. Então eu vou chamar homens à altura, porque o diálogo está bem ali, numa questão muito à altura. Não tá o diálogo não está numa questão de submissão ao rei. Não estamos nos submetendo às ordens do rei. Então aqui me parece que a ideia, a posição dos três é como se fosse um tipo de levantar-se contra o rei. Então, o rei ele tem esse pensamento, eu vou chamar os homens mais poderosos que eu tenho. Aí faço mais uma vez a pergunta, faz-se necessário? A gente está no campo do diálogo, mas ele encara isso como uma questão bélica, né? Uma questão de guerra, ou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados. Simplesmente foram atados. Então, não fala aqui que esses três fizeram. Até porque eles disseram, né? Vamos para a fornalha, eu prefiro ir para a fornalha do que adorar, né? Eles disseram isso nos versículos anteriores. Então não precisava esses homens mais poderosos para fazer isso. Não, os homens foram atados sem resistência, já falaram que iriam para a fornalha. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, esse foi o modo como eles foram. Não, nem precisavam ser atados, nem precisavam dessas questões aqui. Não sei por que eles fizeram isso, né? Mas foram atados como se fossem amarrados, né? E depois disso, lançados, atados e lançados dentro da fornalha de fogo. E, o 22 aqui, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram queimados. Por quê? Havia uma palavra urgente do rei. E a fornalha estava muito quente. Por essa palavra urgente, pela fornalha estar muito quente, os homens foram queimados. Aqueles que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, esses três homens caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, né? E se levantou depressa. Agora o rei ele está espantado. Antes ele estava enfurecido. Agora ele está espantado.
né? Porque aqui a gente vê no versículo 19 aqui, olha, ele se encheu de furor, mas aqui a emoção dele é de espanto. Se espantou e com espanto ele se levanta e depressa falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei, né? Lançamos 3. E respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 soltos. Olha só, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha que bonito, gente. Então, chegando-se Nabucodonosor, à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Olha isso. Então o rei dá mais uma ordem. Agora a ordem do rei é para que eles saiam da fornalha, né? Antes a ordem era uma ordem urgente. Aqui em cima a gente vê, né? Por conta da urgência. Tá aqui, ó, no 22. Porque a palavra do rei era urgente. A fornalha estava sob maneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens. Mas agora, vê se pode. O rei está conversando com homens que estão dentro daquela fornalha ardente. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você pode ver que aqui não existe, na verdade, a respeito dos 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego, não existe um pouco o caso do rei. Porque aquilo que o rei fala, que não é contra a fé dos 3, eles fazem. Porque o que acontece? O rei dá uma ordem e diz assim: saí e vinde. Então os 3 saíram, porque não é a intenção dos 3 fazer pouco caso do rei. Eles respeitam essa autoridade, mas é aquele versículo que diz: é melhor agradar a Deus do que aos homens. E nesse sentido, essa ordem não estava desagradando a Deus, né? Então a gente obedece o rei. Nós somos súditos, somos pessoas que estamos sob essa liderança, mas isso não quer dizer, né? Não quer dizer que faremos tudo o que o rei disser. Não faremos isso, né? Nós temos um Deus, né? Nós faremos a vontade do nosso Deus, nós serviremos ao nosso Deus. O 27, reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ou seja, o fogo queimou as cordas que, que os amarravam, que os atavam, né? Mas não queimou a capa. Veja que interessante, não queimou a capa, né? Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então veja, esse fogo que tinha a ver com o furor do rei, né? Porque à medida que o furor do rei ia crescendo, aumentando dentro dele, a fornalha também né? Ia sendo mais aquecida. Mas essa fornalha não queima os servos de Deus. Tem até um versículo bíblico que diz, né? Se você passar pelas águas, as águas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, a chama não arderá em você. Então você entende que às vezes Deus não vai te livrar do fogo, mas Deus te livra no fogo. Perceba que às vezes Deus não vai impedir que o rei faça desafios, que o rei construa uma estátua, né, que o rei proclame um decreto, sabe? Às vezes a gente pensa que Deus se colocará nessas questões para impedir algumas questões ligadas à idolatria, né? Porque Deus, na verdade, ele não divide a sua glória com ninguém. Só que Deus ele não se colocou
né, nessa questão para impedir que isso acontecesse. Mas Deus quis livrar aqueles 3 homens e mostrar o seguinte: quem é Deus aqui? Quem é Deus aqui, o Nabucodonosor? Eu sou Deus. Eu sou Deus. E eu faço o que eu quero, né? Então Deus provou para Nabucodonosor que ele é o Deus que livra de fato, né? Então falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele. Olha aí, mais uma vez a palavra livrar aqui no versículo 28, livrou os seus servos. Porque ele perguntou, né? Lembra que a gente grifou essa parte? Quem poderá livrar vocês da minha... Quem é o Deus que livrará vocês? Ah, é? Você está fazendo essa pergunta? Você vai ter uma resposta, Nabucodonosor, né? Então, aquilo que você pergunta, pensando assim, ó, quem é o Deus que vai livrar? Você verá o Deus que livrará. Mais uma vez, os 3 se posicionam numa questão de fidelidade ao Senhor, e Deus ele é glorificado, Deus ele mostra que ele livra. Então, por vezes, Deus ele pode livrar, sim, de situações dessa, de morte, e nem sempre Deus também livra, viu? Às vezes Deus permite que você, sim, seja lançado no fogo, como algumas pessoas no passado não, foram lançados, né, foram mortos, não vou dizer em fornalhas assim, né, mas vamos supor, né, vamos ver aqui a vida de João, que foi para a ilha de Patmos, dentre outros ali que foram ali, né, atormentados com algumas coisas, né, algumas punições, e você vê que Deus não livrou alguns servos dele de serem mortos, mas quer vivamos, quer morramos, tudo isso é para o Senhor, né? Então, se você vive, é para Deus que você vive, se você morre, é para o Senhor também. Então, isso aqui é uma questão de fidelidade ao Senhor. Deus, ele te ama, né? Se você é morto por amor ao Senhor, a palavra dele, isso é honra para nós. Somos servos do Senhor, né? Então, falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, aqui no versículo 28, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha que bonito, gente. Confiaram nele. Deus ele quer que você confie nele, tá? Independente se você vai morrer ou não. Foi o que os 3 falaram. Olha, se Deus quiser nos livrar de suas mãos, beleza. Se não, eu não vou me prostrar. Nem se Deus me livrar, nem se Deus não me livrar. Eu vou ser fiel à palavra, eu só vou adorar a Deus, eu só vou servir a Deus. E como resultado, né, Deus quis livrar. Ó, que confiaram nele, aqui vamos ler aqui, ó, pois violaram a palavra do rei. Olha isso que ele está dizendo, violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus senão o seu Deus. Olha que bonito, gente. Preferindo entregar os seus corpos. Aqui é uma adoração de corpo. Você adora a Deus no seu espírito, isso vai para o seu comportamento, vai para a sua posição, você não tem medo, você confia no Senhor. Isso aqui é um tipo de confiança, viu? Você fala assim, como que eu confio no Senhor? Isso aqui também é uma demonstração de confiança em Deus. Eu confio em Deus, independente se ele vai me livrar da morte ou não. Tem um versículo que diz em Jó, né? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é confiança. É você confiar tanto em Deus, você falar assim, se eu morrer, eu morro para Deus, vou me encontrar com ele em paz. Só não posso me encontrar com Deus de forma assim, infiel, né? Eu vou me encontrar com Deus, mas eu vou dizer, Senhor, eu fui fiel ao Senhor, né? Preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Alcançou o testemunho, né? Alcançou o testemunho. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Que bonito, gente. Aqui está a questão do livramento, né?
Mais uma vez, a palavra, o verbo livrar, está aqui porque ele faz a pergunta: quem é que pode livrar? Então o rei fez prosperar a Sadraque. Olha aqui a recompensa. O rei fez prosperar Sadraque na província de Babilônia. Mais uma vez, a questão dos caldeus aqui, né, que eles vieram lá em cima com uma acusação. Eles fizeram um pouco o caso de ti, ó rei. Agora o próprio rei faz prosperar, né? A questão da fúria do rei, a ira do rei, se transforma agora em prosperidade. E meu irmão, aí você pode perguntar assim, é meu irmão ou minha irmã, né? Você que está ouvindo essa palavra aqui, você pode assim se perguntar assim, gente, qual é a recompensa de ser fiel a Deus? Temos recompensas materiais, temos recompensas espirituais, temos recompensas a longo prazo, temos recompensa a curto prazo, mas é bom você sempre pensar assim, olha, eu obedeço ao Senhor, sou fiel ao Senhor por aquilo que Deus é. E o bônus vem, sempre vem, se você, como Paulo morreu, né, outras pessoas foram entregues à morte, Deus não os livrou da morte, mas eles terão a recompensa deles, a vida eterna, a recompensa. Quando chegar lá em cima, eles vão ter uma recompensa diante de Deus. Eles terão um galardão no céu. Grande é o galardão desses homens. Então, pense sobre isso. Pense sobre isso, pense nesse assunto. Não, não deixe de ser fiel ao Senhor por questão de fornalha, por questão assim, eu estou sendo pressionada no meu grupo onde faço parte, estou sendo pressionado pelo meu patrão, estou sendo pressionado pelo meu esposo, pela minha esposa, eu estou sendo pressionado pela questão XYZ. Estou sendo conduzido a uma questão de exclusão, né? Se eu não fizer isso, eu serei excluído do grupo. Se eu não fizer isso, eu não tenho uma promoção no meu emprego. Se eu não fizer isso, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o versículo 28, está escrito aqui, ó. Livrou os seus servos que confiaram nele. Meu irmão, minha irmã, Deus tem livramento para você. Deus tem um escape para você. Você que confia, tá bom? É aqueles que confiam. Deus tem livramento para a sua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Aí você fala assim, Ziane, a fornalha é muito quente. A fornalha ela está 7 vezes aquecida. O furor é muito grande contra mim. Mais uma vez eu digo, confie no Senhor. Deus é aquele que livra. Quem disse isso, gente? Foi Nabucodonosor. Ele diz aqui no versículo 29, olha, não há outro Deus que possa livrar como este. Isso aqui foi um ímpio que disse. Né? Foi o rei, ainda na sua incredulidade, ainda no pecado. Ele teve esse testemunho, ele viu o livramento do Senhor. Porque 3 homens foram obedientes ao Senhor, foram fiéis ao Senhor. Então, eu digo essas palavras para você. Seja ministrado por essas palavras do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Existe 2 fornalhas. A fornalha do pecado, a fornalha da idolatria, a fornalha para você agradar o seu eu, a fornalha do conforto, a fornalha do comodismo, a fornalha onde você é instado ou você faz o que eu quero, porque o mundo dita as suas regras, ou você faz aquilo que eu estou dizendo, ou então você será excluído, ou então você será desprezado, ou então você não será ninguém. Mas você, nesse momento, você é instado a acreditar no Senhor, sabe? Você é convocado, você é chamado pelo Senhor agora e o Senhor te diz assim, confia em mim porque eu vou te livrar. Amém? Receba essas palavras no seu coração.
Compartilhe esse vídeo para quem você quiser, tá bom? Para sua mãe, para seu pai, seu avô, sua avó, seu vizinho, seu chefe, seu patrão, as pessoas que precisam confiar no Senhor. Ore pelas pessoas para que as pessoas confiem no Senhor, para que as pessoas não oprimam as outras pelos seus próprios caprichos. Se você está vendo uma pessoa que é opressora, que é opressor, né, ore por essa pessoa para que ele possa ver, assim como Nabucodonosor viu quem é Deus, Deus quem livra. Ele se colocou acima de Deus, se colocou como Deus, mas Deus provou para Nabucodonosor que ele é o Deus que livra. Então, guarde essa palavra no teu coração. Deus, ele quer ser exaltado na tua vida. Muitas pessoas não conhecem o Senhor. Muitas pessoas não sabem que Deus é o Deus que livra. E nesse momento, você, com a sua obediência a Deus, você declarará, você com o seu comportamento, sua posição, sua obediência a Deus, será um testemunho de que Deus é Deus que livra. Você será um testemunho de que Deus é Deus que salva. Você será um testemunho de que Deus é realmente Deus. Deus é realmente o Senhor de toda a terra. Você é esse testemunho. Sabe? Você é a ponte, você é essa luz que iluminará os olhos das pessoas para que as pessoas vejam que Deus é Deus, que Deus é o Senhor, que Deus é o Senhor que salva, que Deus é o Senhor que livra, que Deus é o Senhor e que não há outro Deus. Né? E Nabucodonosor, no versículo 29, diz: não há outro Deus que possa livrar. Então, as pessoas que têm incredulidade, as pessoas que estão ao seu redor, que não têm a verdadeira crença no Senhor, elas verão através do seu testemunho, da sua obediência, que Deus é Deus que pode salvar, que pode livrar. Então, se posicione, meu irmão, se posicione, minha irmã. Acredite que Deus é fiel. Acredite e seja fiel ao Senhor, que Deus exaltará o nome dele e depois, quem sabe, essas pessoas que se levantaram contra você, pressionando você, se por acaso está acontecendo contigo, ela mesma, essas pessoas mesmo vão fazer você prosperar. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então Deus pode fazer essas coisas. Se ele quiser, ele pode. Mas ele é quem sabe o que vai fazer na sua vida, tá? Deus, ele sabe os planos e os pensamentos que tem a seu respeito para te dar o fim que você deseja. Então confie no Senhor. E aqui eu termino, né, essa ministração declarando que Deus é Deus e você é essa ponte, é essa pessoa que fará com que o nome do Senhor seja glorificado aí na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.